Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Minhas irmãs, é sempre um grande prazer revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te pedir que tu perdoe nossos pecados e faltas, nos fortaleça em nossa fé e abra o nosso entendimento para a compreensão do que estudaremos na tua palavra nesses momentos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Guia os nossos passos, guia as nossas escolhas e guie também, Senhor, as nossas vidas, para que tudo o que fizermos seja para a tua honra, tua glória e teu louvor. Nós te pedimos que perdoe nossos pecados e faltas e nos fortaleça, dirigindo os nossos passos. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, da batalha à vitória. No livro de Daniel, no capítulo 10, no verso 19, nós temos o seguinte: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Sê forte. No abrir a Bíblia Sagrada e estudarmos esse tema, descobriremos por que Daniel ficou tão fraco, a ponto do anjo aqui apelar para ele. Tem muitos motivos dele ter ficado fraco. E nós veremos isso no momento de abrirmos o tema em questão. Uma vista geral, que é muito importante nós termos dentro desse contexto, é uma compreensão básica da história dessas nações que o profeta Daniel atravessou durante a sua vida e desses reis, para que a linguagem da história possa se adequar à linguagem bíblica. E a história bíblica nos levar a entendermos a linguagem histórica também. Da mesma forma, no capítulo 9, verso 1, nós vimos a menção: primeiro ano de Dário, o Medo. E aqui no capítulo 10, no verso 1, nós vimos terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Na realidade, esse ano é o mesmo ano. Nós vamos entender que o governo da Medo-Pérsia eram dois povos que se juntaram, os medos e os persas, para formar uma coalizão estruturada para não só dominar Babilônia, mas outros povos do mundo que eles dominariam naqueles dias. E com isso, fez parte da estrutura administrativa desses dois reinos, principalmente dos medos, a divisão do governo entre várias pessoas, como nós vimos lá naquela história da Cova dos Leões, que nós já estudamos, que também aconteceu nesse mesmo ano, que Daniel estava aqui com 87 anos de idade. Dario, foi ele quem estabeleceu aquele sistema das satrapias, de fiscalizações dos governos que tinham em todas aquelas nações dominadas pela Medo e Pérsia, pelos medos e persas. Também instituiu 3 presidentes, que Daniel era um deles. Mas uma coisa curiosa aqui nessa questão toda, nesse momento aqui nós estamos tratando do ano 536, o primeiro ano comentado aí no livro de Daniel, do governo de Ciro, foi o ano 539. Isso na ótica bíblica, porque é o primeiro ano do governo dele sobre a jurisdição babilônica, que ainda faltava 3 anos aqui em 539, para que o castigo dos hebreus, que só daqui 3 anos terminaria, pudesse concluir. Então o primeiro ano do governo de Ciro ali na Babilônia foi esse. E Ciro aqui, na realidade, ele já estava com 62 anos, mas ele já governava desde o ano 559, ou seja, desde os seus 42 anos de idade. E Cambises II, inclusive, que foi o filho de Ciro, que oficialmente substituiria o trono persa, nasceria nesse ano que ele começou a governar, o ano 559. Cambises nasceria nesse ano. Então, olha bem, o primeiro ano do governo de Ciro na Medo-Pérsia, 559 a.C., está longe, já vem de longe, arrastando. Mas agora nós estamos falando na ótica bíblica, onde esse Ciro derruba a Babilônia e assume o poder da Babilônia, inclusive antecipando 3 anos, porque pela profecia normal era para eles entrarem quando vencesse o castigo dos hebreus.
E eles entraram 3 anos antes por causa daquela precipitação de Belsazar, lembra? Então, 3 anos, a Medo-Persa passa a administrar o castigo que Jeremias tinha dito que ficaria 70 anos na mão dos babilônicos. E passou 67 na mão dos babilônicos e 3 na mão da Medo-Pérsia. Então, o primeiro ano, considerado aqui na ótica bíblica, não é o primeiro ano oficial do governo de Ciro como rei, mas o primeiro ano dele como rei dominante da Babilônia, da região dos caldeus. Como eu disse, Cambises nasceu em 559, mas ele só começaria a governar em 530 a.C., ano em que Ciro morresse. E toda essa história que nós estamos conversando aqui, estamos assistindo nos relatórios do livro de Daniel, Cambises ainda não tinha morrido. Daniel ia morrer primeiro. Daniel ainda morreria 3 anos antes de Ciro, em 533. 530 Ciro morreria, e aí Cambises assumiria. Mas Daniel já teria morrido há 3 anos. Mas aí aparece esse Dário aí, esse rei, considerado rei, um rei medo. Se não conhecermos esses detalhes da história, a gente fica um pouco perdido. Mas facilita a compreensão quando a Bíblia dá alguns detalhes importantes. Como no capítulo 9 do livro de Daniel, verso 1, ele foi constituído rei sobre os caldeus. Presta atenção nesse detalhe. Ele não foi constituído rei sobre os medos e persas, porque sobre os medos e persas, isso só aconteceria logo após a morte de Cambises, quando um mago entraria para usurpar essa posição, e Dario, já muito bem posicionado e com a bagagem muito grande, militar e de estratégia muito bacana, que ele adquiriu por trabalhos antecipados, feito desde os seus 13 anos, aqui no período que aconteceu, então, a Cova dos Leões, e essa história que nós estamos estudando hoje. Dario estava com 13 anos, mas já era destacado como um sábio, como um grande estrategista, e foi por isso que Ciro colocou ele lá no meio, lá na Babilônia, para prestar serviços como se fosse um rei. E tinha toda a autoridade, como um rei de fato. Tipo um vice-rei desse reino medo e persa, mas sobre, estritamente, a área, o reino de jurisdição dos caldeus. Esse é o detalhe aí do verso 1 do capítulo 9. E, inclusive, aqueles vacilos dele ali com aqueles sátrapas e aqueles 2 presidentes que armaram o esquema da Cova dos Leões, a gente nota a inexperiência, a imaturidade, às vezes, de um rei muito jovem e que acabou entrando num marasmo grande que ele mesmo não conseguiu desembaraçar, mas o próprio Deus veio e interviu lá na Cova dos Leões e salvou o idoso profeta Daniel, que já estava com seus 87 anos, faltando 3 anos apenas para ele descansar definitivamente com seus pais. Mas a experiência de 14 anos, ou seja, desde os 13 anos de idade de Dario até os seus 27 anos, que é quando ele assumiria o trono no lugar de Cambises, derrubando um tal mago que a história relata que veio para usurpar do trono da Medo-Pérsia. A experiência desses 14 anos deu para Dario a bagagem necessária para as vitórias necessárias, começando pela deposição desse mago, sendo coroado no dia seguinte após a derrubada dessa usurpação, e se tornando um dos maiores reis que a Medo-Pérsia teve na sua história, que só iniciaria oficialmente no ano 522 a.C. Se buscarmos na história a data de nascimento desses indivíduos, nós temos Ciro nascido em 601 a.C., Cambises em 559 a.C. e Dario em 549 a.C. O profeta Daniel em 623 a.C. Era o mais velho da turma toda. E atravessou gerações. Acompanhou a história de Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido, Belsazar, agora Ciro, Cambises como príncipe em suas ações, e não como rei, porque ele só se tornaria rei após a morte de Ciro, e Dario como rei de consideração, que no texto bíblico se adequou na convivência administrativa aqui da região. E pelo visto, Cambises, mesmo como príncipe, atuaria com muita força na administração junto com seu pai. Então é muito importante observar esses detalhes que nos ajudam a entender melhor o tema bíblico que nós estamos estudando nessa semana.
Novamente, jejum e oração. Segundo tema. Analisando Daniel capítulo 10, verso de 1 a 3, nós poderíamos aqui destacar 3 pontos. O primeiro deles, que a persistência na oração, na conversa com Deus, tem registros excelentes na história do escrito sagrado. E não caiu de moda, continua até hoje. Ainda no verso 1 aqui do capítulo 10, já deixa o entendimento claro que Daniel conseguiu entender o foco real dessa visão que ele estava tendo, que estendia a algo muito mais amplo, que era a história do grande conflito entre o bem e o mal. Por isso que mais tarde, nesse mesmo ano, quando acontecesse a história da Cova dos Leões, ele nem se importaria em ir lá tentar arrumar nada, tentar impedir nada, ou protestar de nada, porque ele já havia sido avisado da extensão do grande conflito, percebendo aí não só o anjo Gabriel, mas o arcanjo Miguel, o Filho de Deus, e um exército de elite selecionado para poder segurar esses ventos, essas guerras, e combater forças maiores do que as forças que nós como mortais enxergamos, para que as coisas pudessem acontecer dentro dos desígnios de Deus e não na interferência constante do poder das trevas que tenta frustrar, atrasar e estragar a obra de Deus. Então Daniel entendeu esse foco por trás dos bastidores, que é a extensão do grande conflito entre o bem e o mal. E um terceiro ponto aqui, lá na altura do verso 11 desse mesmo capítulo, do livro de Daniel, capítulo 10, verso 11, o anjo afirma para ele, por causa das suas palavras, por causa da sua oração, eu vim para te declarar, Daniel, você é muito amado. Então veja, meus amados, que realmente é uma história bacana e ninguém perde por manter a estratégia de jejum, de oração, de conexão com Deus e com o estudo da sua palavra. Só temos a ganhar. Muito bonito isso, realmente motivador. No terceiro tema, uma visão do príncipe. Irmãos, aqui de cara, avaliando o capítulo 10, do verso 4 até o verso 9 aqui do livro de Daniel, de cara, nós percebemos aqui paralelos indispensáveis para a compreensão desse tema. O primeiro deles que aí dá uma data, 24 de abril de 536. E lá no verso 1, já vimos que se trata do terceiro ano de Ciro, que é o mesmo primeiro ano de Dario, o Medo, que havia sido colocado ali como um vice-rei, considerado então pelos caldeus como rei. E atuou como tal, até que em 522 da era cristã, 14 anos mais tarde, ele pudesse definitivamente assumir o trono da Medo-Pérsia, que aqui no caso ele estava só sobre os caldeus. É um detalhe que a Bíblia nos revela, que facilita a compreensão histórica do relato descrito na Bíblia Sagrada pelo profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Santo. Um outro detalhe interessante revelado aqui também nessa visão, no momento dessa visão, na altura aqui do verso 7, não fica muito difícil de entender porque que o profeta Daniel ficou sozinho. É uma visão magnífica, a visão que Daniel teve. Só que Daniel não tinha a menor estrutura emocional, principalmente cultural. Na época dele, não tinha como entender o que ele estava vendo. Ezequiel, que teve visão parecida com isso aqui também, perdeu a estrutura, caiu com a cara no chão. João do Apocalipse, que foi centenas de anos mais tarde, também mutuou com a cara no chão, não aguentou, perdeu a força das pernas, perdeu o fôlego e caiu no chão. Teve que ser ressuscitado pelos anjos que estavam lá com eles. Meus amados, é desespero para muita coisa, é medo para mais de metro, meus irmãos, o que eles estavam ali assistindo. Pensa, o camarada tá andando sossegadinho ali próximo do rio Tigre, já na região da Pérsia, e agora começa um barulhão do nada com fogo revolvendo, igual aquela visão lá perto próximo do Quebar, lá perto do Eufrates, na época do cativeiro babilônico, lembra? Lá no capítulo 1 de Ezequiel, lá na altura do verso 24, capítulo 1 até o verso 28 de Ezequiel, meu Deus, como aquele profeta passou medo. E voz de muitas águas, de intrépido de exército, arco-íris em volta, fogo revolto, e vê os querubins saindo lá de dentro, tudo com roda. Lá em Apocalipse 4, uma visão idêntica também a essa de Ezequiel, só que muitos e muitos anos lá na frente, da mesma forma,
E João, quando a gente analisa a visão que João teve lá no Apocalipse também, tanto no capítulo 1, que mostra a visão idêntica a essas características desse homem, entre aspas, vestido de nuvem, com metais preciosos, aquele barulho com voz de trovão e arco-íris na cabeça, e a criança tão grande que lá no caso de João, lá na ilha de Patmos, no capítulo 10, ele coloca o pé em cima da ilha, o outro lá dentro do mar. Então ele chama aquele sistema de transporte que trouxe esses seres celestes como se fosse Deus, como se fosse um ser vivo. E não é um ser vivo. Lá no Apocalipse 4 ele também chamando, aí saiu 4 seres viventes, etc. Então aquilo ali tudo é porque ele não tinha como comparar, mas fica fácil de entender. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 21, do livro de Ezequiel, observe que o profeta comenta que ele viu as rodas e que o espírito, o fôlego de Deus, estava nas rodas, porque quando a roda mexia, o ser andava. Então por isso que chamou de ser vivente esses animais, que João também no Apocalipse, no capítulo 4, chamou de ser vivente. Mas por causa do fôlego de vida que tinha na roda. Porque no caso, ele estava comparando com o quê? Qual é o motivo dessa comparação? Porque ele estava comparando com o cavalo e a carroça. Um carro puxado por um animal. O fôlego de vida está no animal e não na roda, porque quando o animal movimenta, a roda movimenta. Aqui era o inverso. O fôlego de vida estava na roda, porque quando a roda movimentava, o animal, o ser vivente, movimentava. Por isso que ele chamou de ser vivente. Então, fechar a mente para entender isso é pura ignorância e não leva a nada. É tão simples entender o que ele estava vendo aqui. E essas pedras preciosas que ele compara, as cores, o arco-íris, tudo é um sistema de manifestação de iluminação que eu estava vendo desse sistema de transporte, com a coisa mais simples do mundo. E uns ignorantemente dizem, não, Deus não precisa de muleta. Não, Deus aparece e desaparece onde Ele quiser. Mas nós estamos falando de seres criados que estavam ali também, como Gabriel e outros seres. E outra coisa, Deus tem uma cidade de ouro, pedras preciosas que fez para nós. Chão todo de ouro e os muros todos de pedras preciosas. Para que isso? Portas de pérola. Então, esse conforto todo é para mim e para você. Não tem nada de mais em ter esses sistemas de transporte para viajar por um universo que tem trilhões e trilhões de galáxias. E não só uma Via Lácteazinha michuruca comparado com o resto do universo. O que nos deixa grande demais é o fato de Cristo aqui na Via Láctea e no nosso planetinha miserável ter vindo pagar o preço do pecado de todos os seres que caíram um dia. E um dia fazer desse planeta aqui o maior planeta do universo. Essa é a grandiosidade desse planeta. E nós estaremos sendo deslocados do nosso eixo, saindo de perto do Sol, e o Sol continua com seus planetas lá, e o Cordeiro, a lâmpada desse novo planeta, onde Cristo morreu e pagou o preço do pecado, e todo o universo estará girando em torno de nós, todas as galáxias do universo. Então tem uma importância muito grande nisso tudo. Mas abrir a mente para entender esses textos bíblicos aqui é fundamental. Muitas pessoas não querem entender isso. É um assunto que, da forma com que eu estou passando aqui, dentro dessa lição, não tem a menor condição de tratar dele abertamente, porque irmãos tão tradicionalistas que tem, que provavelmente ele ia apedrejar se a gente falar, dar tantos detalhes como está dando aqui. Mas na Bíblia está claro, não tem como fugir disso aqui. E é algo muito claro aqui dentro desse contexto. Daniel amontoou com a carga, caiu no chão. E o anjo tem que vir dar uma força, porque senão estava roubado, já tinha que enterrar antes da hora. E só medo. E os companheiros dele não quis nem abrir o olho para ver o que estava vendo, ou abrir os ouvidos para escutar o que estava escutando. Esparramou, todo mundo escondeu. Amoitou. É o que está escrito aí no contexto. É o que ele revela aí no verso 7. Fiquei sozinho nessa jogada, todo mundo largou lá, vazou e largou ele sozinho. Está bem claro aí a revelação. Ele ficou sozinho com a cara no chão. Amontoou com a cara no chão. E o anjo teve que ir lá dar uma força, nós vamos ver aqui. Agora, essa visão é diferente um pouco da visão que Josué teve. Josué capítulo 5, verso de 13 a 15. Lá, o Filho de Deus, que era o mesmo personagem aqui, o mesmo arcanjo Miguel, apareceu sozinho, cara a cara com ele. Não apareceu com essa tanta coisa, com esse tanto de aparato.
e metais, etc, e barulho, e roda, e confusão, nada disso. Ele apareceu sozinho num cantinho lá com o Josué e teve uma conversa com o Josué muito bacana. Diferente das visões de Apocalipse capítulo 4, capítulo 1, capítulo 10, de Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 9, e essas aqui do capítulo 10 do livro do profeta Daniel, que foi presenciado em meio a um monte de estrutura que dentro da cultura dele não tinha a menor chance, muito menos de ver, de ouvir ou de explicar o que é que ele estava vendo. E Paulo, inclusive, quando teve visões parecidas, que ele disse que viajou ao terceiro céu, e quando fala que ele viajou ao terceiro céu, meus amados, nós estamos falando do indivíduo que saiu da Via Láctea. Não estamos falando do indivíduo que saiu aqui da Terra, não. Ele saiu da Via Láctea, foi ao terceiro céu. Ele atravessou o céu da Via Láctea, atravessou o céu intergaláctico e foi parar no terceiro céu, do qual gira todo o universo. E que há pouquíssimos anos, o telescópio Hubble nos apresenta aí mais de 2 trilhões de galáxias no universo, registrada por esse equipamentozinho, michuruca comparado com a realidade que de fato existe. Que para nós já é muita coisa. É o top da nossa cultura e do nosso conhecimento do espaço intergaláctico. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Então essa visão que ele teve aqui, esse cenário todo que ele assistiu, ele não chegou nessa visão a ver o arcanjo Miguel aqui, nessa visão, mas teve belíssimas informações sobre ele e a confirmação de que ele estava na área também. Só que ele estava atuando diretamente com Ciro e com Cambises II, filho de Ciro, que era o príncipe que estava dando um trabalhão danado. Nós vamos ver aqui que Cambises era um caboclo muito problemático. Inclusive terminou seu governo de forma problemática. Cambises sofria de ataque de fúria. Constantemente ele tinha ataque de fúria. E numa dessas, já no finalzinho do seu governo, pouco antes dele morrer, ele cometeu uma insanidade tremenda. Num ataque de fúria, ele matou a sua irmã grávida. Depois que passou o feito, ele pediu afastamento, outros passaram a administrar o governo, até que logo ele morreu ali naqueles dias mesmos, e um mago tentou assumir, foi onde Dario entrou em cena, despojou esse mago que tentava usurpar do poder e assumiu o governo no ano 522. 14 anos depois dessa visão que estava aqui acontecendo. Desencadearia todo esse processo. Mas no contexto aí, a gente vê que realmente Cambises era problemático. Precisou do arcanjo Miguel vir para trabalhar o coração dele e do pai dele junto, de Ciro, que estava sofrendo uma contaminação grande das interferências desse moleque dentro da estrutura governamental. Na realidade não era muito moleque nada, né? Aqui ele já estava com seus 23 anos de idade. 10 anos mais velho que Dario, certinho. Cambises II. Mas se Dario, que tinha 13 anos, já era considerado um sábio, tanto que estava ali na responsabilidade da jurisdição de Babilônia, Cambises, com 23, com certeza, estava atuando junto com o pai na jurisdição do reino Medo-Persa todo. E dando trabalho. E não se esqueça que a maioridade lá naquela região, até hoje, é em torno dos 13 anos para o homem e 12 anos para as mulheres. Continua desse jeito até lá, até hoje. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que os caras eram competentes, sabiam o que tinha que fazer e estavam agarrados junto, num governo sério, e o que estava correndo aqui por trás dos bastidores era uma extensão muito grande do grande conflito entre o bem e o mal, que o profeta Daniel estava já entendendo muito bem do que estava acontecendo aqui dentro da revelação desse contexto. O que serve de lição para nós, para prestar atenção na vida, porque muitas vezes por trás do silêncio tem mais sabedoria que diante de muitos sermões. Quando a gente aprende a prestar atenção na vida, a gente passa a entender muita coisa, que normalmente a gente não entende. Se for bater de frente, quem sabe, vai antecipar muita frustração e muita coisa que podia ser evitado, não evita. E se prestar atenção, focar em Deus, focar na sua palavra, procurar entender, insistir, persistir na oração, o tempo cura até queijo. E chega o momento certo de poder entender e fazer as coisas. Como diz o sábio Salomão, maçãs de ouro em salvo de prata é a palavra dita ao seu tempo certo.
e as coisas resolvidas no seu tempo certo, nem se fala. Tocado por um anjo, quarto tema. Aqui nós podemos distribuir em 5 partes a compreensão do que aqui está relatado. Primeiro ponto, como nós vimos na descrição do que o profeta estava vendo, aqui a partir do verso 5 do capítulo 10, o que ele está chamando de homem, na realidade, era uma matéria-prima exótica, com diversos metais preciosos, etc., com barulhos. A visão idêntica que o profeta Ezequiel tinha visto há algum tempo atrás. Mas ele percebe que do meio desse monte de coisa sai alguém, um ser realmente. Ele conseguiu destacar isso aí. Um semelhante ao Filho do Homem. Então ele percebe a diferença entre uma coisa e outra, apesar que para ele o que ele estava vendo ali era Deus. Mas o anjo Gabriel já conhecia. Em outras visões ele teve com ele. E foi o anjo Gabriel que veio acudir ele nessa situação. Só que o anjo Gabriel ainda não tinha aparecido nenhuma vez para ele no meio desses aparatos todos aqui. Com sistema de transporte e tudo mais, apavorando os companheiros de Daniel e o coitado de Daniel também, que amontoou no chão. Não aguentou. Mas ele precisava de ver tudo aquilo ali para ter uma noção maior das coisas. Esse desfalecimento que ele teve ali, acudido então pelo anjo Gabriel, por isso que daqui mais um pouco o anjo Gabriel diz para ele, não, ser forte. O que nós vimos aqui no verso de abertura, ser forte. Segura a onda que o negócio é forte mesmo, é brabo. Mas você vai entender tudo. Vamos lá, vamos te explicar. Então é isso que estava pegando, estava acontecendo aqui de forma bacana. E Daniel seria, no terceiro ponto aqui colocado, seria tocado 3 vezes para dar conta de ficar em pé de vez. Porque só uma vez não ia adiantar, ele levantava e desmontava. A hora que ele começava a pensar que entendeu o que estava acontecendo, ele desmaiava, desmontuava de novo. E aí o anjo tocou 3 vezes seguidas, para poder dar conta de ficar firme, com as pernas firmes, com as mãos firmes, com os olhos firmes, e até então ter condição de falar, como foi o caso aqui em questão. Mas não foi mole não o que ele enfrentou. Foi uma situação terrível. Inclusive esses 3 toques, no primeiro toque, animou ele para ele ficar em pé. No segundo toque, animou ele para ele falar. E no terceiro toque, animou ele para ele ficar com força. Para ele ter força para continuar firme. Mas não foi fácil não, meus irmãos. Esse negócio aqui foi uma história muito dura de enfrentar. O quarto ponto dessa visão aqui, que é muito fascinante, 2 coisas aconteceram. Primeiro, o anjo Gabriel informa para o profeta Daniel que o Filho de Deus, que o arcanjo Miguel, também tinha vindo para cá para poder ajudar ele nessa peleja que já vinha arrastando uns 15 dias, pelejando com os reis da Medo-Pérsia, ou seja, com Ciro e com Cambises, que estava dando trabalho para dar conta do recado. E essa informação mostra aí o Filho de Deus fazendo um trabalho semelhante ao trabalho que o Espírito Santo faz, de interceder direto ao coração dos reis, tentando convencê-los, moldá-los, para que os propósitos de Deus com relação ao seu povo não fugisse do que deveria ser feito, conforme a vontade de Deus. Esse era o grande X da questão. Outro ponto fascinante aqui, que aqui deixa claro que Cambises era quem estava dando canseira, era o príncipe dos persas que estava dando canseira, não era o pai. O pai estava sendo influenciado, mas não chegou a dar canseira. Quem estava dando canseira era Cambises II. Não é à toa que esse caboclinho aqui ia durar pouco no governo. Ia morrer novinho, com 37 anos de idade. É por isso que o quinto ponto que eu destaco aí, para sintetizar o que acabamos de ver, aí no verso 13, com os reis da Pérsia, pelejando, lutando com os reis da Pérsia, Ciro e Cambises. Então não é fácil, meus irmãos. Deus, ele procura atuar no coração dos reis da face da terra inteira, do universo inteiro, presidentes, etc., para que os desígnios de Deus possam ser alcançados. E de um jeito ou de outro as coisas vão andando. E nós vamos sobrevivendo, vamos rompendo. Mas o exercício da nossa fé é importante dentro desse contexto, porque a gente não só entende o que aconteceu no passado, mas passa a entender com clareza as coisas do presente e as coisas futuras, do período de nossas vidas. Por isso é muito importante, sempre importante, jamais abrir mão da oração
e do estudo da palavra de Deus. Ter conhecimento dentro da palavra e procurar convivência com Deus e com seu Santo Espírito e buscar andar nos caminhos de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um grande conflito. Quinto tema. Analisando do verso 20 ao 21, nós podemos notar aqui outros detalhes importantíssimos e indispensáveis dessa peleja aqui de mais ou menos, de mais de 5 anos, para segurar essa situação que estava acontecendo aqui desde o ano 536. Observe que aí no verso 20, o anjo está dizendo, dando explicação do porquê que veio até Daniel. Daniel estava orando e pedindo por quem? Pedindo pelo povo, pedindo pelos governos ali daquela região, para que as coisas pudessem acontecer conforme o desígnio de Deus, principalmente com relação ao povo e ao preparo do povo para receber o Messias. E agora, esse Messias estaria ali, não como Messias, mas como Arcanjo Miguel. Não estava ali junto com Daniel naquele momento, mas estava atuando diretamente com um exército de elite, combatendo as forças do mal, que estava tentando impedir que as coisas acontecessem da forma que precisaria e no tempo que precisaria acontecer. Aqui tem Cambises que estava perturbando, dando canseira o tempo todo e tentando influenciar Ciro, e nisso atrapalharia as ordenanças que já havia sido declarada desde o ano 539, ou seja, 3 anos atrás, do decreto de Ciro que ele já tinha dado para que o povo fosse liberto e voltasse a reconstruir a cidade de Jerusalém. Isso já tinha acontecido há 3 anos, mas sabemos que povos do deserto, instigados pelos próprios samaritanos que estavam lá na região, vinham atrapalhando essas questões e eles vinham interferindo, também enchendo a cabeça de Cambises, enchendo a cabeça de Ciro, para que eles não reconstruíssem a cidade. E acabaram por fim, isso acontecendo, porque só conseguiram reconstruir o templo, nem os muros conseguiram continuar com as obras, porque interromperam logo com os primeiros ataques que sofreram desses povos do deserto ali, da região, instigados pelos samaritanos. Só 80 anos depois do decreto de Ciro é que conseguiriam, nos dias de Esdras e Neemias, finalmente dar cabo a essa obra de reconstrução dos muros e da cidade. Mas teriam que se contentar durante 80 anos, praticamente, com a reconstrução tão somente do templo de Jerusalém. E aí está a influência do grande conflito por trás dos bastidores dessas questões que vinham acontecendo aqui nos dias do povo judeu, ali nos dias do profeta Daniel. Daniel, logo 3 anos a seguir, ia morrer, mas os desígnios de Deus não iam sumir, porque ele tinha que trazer o Messias para aquele povo ali, não só para eles, mas que pudesse alcançar a mim e a você que estamos estudando isso aqui hoje. E aí no verso 20 também ele comenta sobre a questão aqui do que virá, logo em seguida está vindo o príncipe da Grécia. E ele está falando do governo de Alexandre o Grande, que chegaria logo em seguida, e que evidentemente estava já se estruturando por trás dos bastidores para dominar, já vinham enfrentando batalhas daqui e dali, inclusive ameaçando de certa forma o Império Medo-Persa. E alguém tinha que segurar isso para que não acontecesse antes do tempo. E qual seria o tempo? O ano 331 antes de Cristo, ano em que a Grécia derrubaria a Medo-Persa e assumiria o governo mundial. Mas até 330 isso não podia acontecer, porque fugiria aos desígnios de Deus, que é Deus, que tem os atributos da divindade, especialmente observando da ótica da onisciência, que não seria interessante de forma alguma acontecer fora do tempo de Deus o que deveria acontecer. E Satanás sempre promove para que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus, para que as coisas venham acontecer dentro do nosso tempo. E muitas vezes nós, como mortais, não temos paciência de aceitarmos o tempo de Deus e ficamos a tentar forçar a barra para que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. E do nosso tempo só dá problema. No tempo de Deus dá tudo certo. Confiar no tempo de Deus é tudo, meus amados. E é o que a gente vê na revelação aqui do verso 20 e do verso 21, aqui do capítulo 10 do livro do profeta Daniel. A gente olha de uma ótica dos bastidores da história do planeta, do que vinha acontecendo naqueles dias. E essa forma de visão nos ajuda a entender os bastidores que vivemos hoje e dos dias vindouros também,
à frente de nossos dias. Nos ajuda a exercitar a fé no seu verdadeiro sentido, para que possamos cumprir com competência para a honra e glória de Deus com a nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Aqui tinha muita coisa em questão. Não só os governos das nações, naqueles momentos ali, mas a história do povo de Deus e o preparo do povo de Deus para o Messias. Não só a reconstrução do templo, mas a reconstrução da cidade que viria logo em seguida e dos muros. E finalmente, então, o preparo definitivo para a chegada do Messias, que só se daria no ano 27 da era cristã. Mas tudo isso precisava acontecer dentro do tempo de Deus. E é o que aconteceu ali e o que continua acontecendo, agrade ou não agrade a qualquer mortal sobre a face da terra. O tempo de Deus é o que acontece. Eu aceitando ou não, eu participando ou não, eu auxiliando ou não, eu sendo útil ou não na causa de Deus, no tempo de Deus, tudo o que Ele falou vai acontecer sem sombra de dúvida. Não tem volta. A palavra de Deus é retilínea, objetiva e certeira. Pense nisso. O grande conflito foi visto, compreendido pelo profeta Daniel. E é o que deu força para ele, logo daí a alguns meses, enfrentar a situação da cova dos leões sem protestar nada para ninguém. Enfrentou com fé e vitoriosamente saiu da cova dos leões e os verdadeiros merecedores da cova desceram para lá, que nem triscaram no chão, os leões comeu no ar. Estavam famintos. Todo mundo que tenta frustrar o plano de Deus, o tempo de Deus, vai pelo mesmo caminho. Infelizmente, será ceifado antes do tempo, porque desperdiçaram as oportunidades dadas por Deus. Sexto tema, um príncipe vitorioso. Irmãos, aqui estudando tanto Daniel 7:3, Daniel 8:11, Daniel 10:13, Daniel 10:21, Daniel 12, verso 1, Judas, verso 9, Apocalipse 12, de 7 a 9. Podemos juntar todos esses textos que está tratando do arcanjo Miguel. Arcanjo, uma palavra muito bacana. A palavra arcanjo em si já fala tudo. Príncipe, filho do Altíssimo. Miguel, é uma pergunta no hebraico. Quem é como nosso Deus? Então não dá para outro, não sobra para outro. Só existe um arcanjo no universo. Arcanjo Miguel. Esse é o citado aqui. É o citado aqui que em Colossenses 2,15 comenta que ele despojou com o Calvário, com a sua vitória do Calvário, todas as potestades do universo. Jogou no chão todo mundo. Se colocou acima de tudo. Ou seja, foi vitorioso de forma absoluta. Porque Apocalipse 1,5 fala que ele morreu a morte eterna, primogênito dos mortos. Por isso que ele suou sangue no Getsemane, sabia que tipo de morte que ele ia morrer, mas morreu e pagou vitorioso. Foi o único ser que morreu a morte eterna até hoje. Os outros morrerão todos de uma só vez, quando Deus for passar a régua na história do grande conflito entre o bem e o mal. Que ainda estamos debaixo dessa grande história, desse grande conflito. Ele, Miguel, foi e é um príncipe vitorioso. Já adiantou a minha e a sua vitória. Basta que nos apeguemos a ele. E nada mais enfrentaremos de dificuldade, porque com ele na frente, tendo já ganhado, como disse Paulo, o nosso morrer é lucro, o nosso viver é ganho. Cumprindo a missão em Cristo é o que importa e o resto é resto. Sétimo tema, os desígnios de Deus. Nós temos aqui um trecho de Profetas e Reis, página 572, como também Santificação, página 51, que diz o seguinte: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências em ação na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do que havia resistido às impressões do Espírito Santo. Durante as 3 semanas em que Daniel estivera jejuando e orando, mas o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, foi enviado para convencer o coração do obstinado rei, a fim de que tomasse alguma decisão para atender à prece do profeta Daniel. Meus irmãos,
Daniel morreu 3 anos depois que fez essa oração aqui. Cumpriu com a sua missão com muito êxito. Ciro morreria 3 anos depois da morte de Daniel, ou seja, em 530. Daniel morreu em 533, Ciro em 530. Daniel morreu com 90 anos, Ciro com 71. Cambises morreria em 522, com 37 anos de idade, meus irmãos. Olha só. O que é o caboclo ser difícil, né? Canseira demais da conta. Mas Dario, que assumiu em 522 a.C., que teve um exercício bacana desde os 13 anos até os 27 anos, ali governando, administrando a região dos caldeus, pôde assumir o trono da Medo-Pérsia e se tornar o mais célebre dos reis da Medo-Pérsia. E morreria, por ironia do destino, 33 anos depois que assumiu o governo. Por ironia do destino, em 519 a.C., depois de 3 anos de governo oficial como rei da Medo-Pérsia, depois de 3 anos, ele decretaria o segundo decreto, que confirmaria o decreto de Ciro, do povo hebreu. Apesar de não ter adiantado para nada, exceto para jogar uma água na fogueira, que ainda era turbulência alta com relação à reconstrução do templo, mas ele viveu mais 33 anos depois disso, a idade de Cristo, e descansaria. Dario, o Grande. E seu filho, Artaxerxes, seria quem daria o terceiro e último decreto para que definitivamente pudesse estar encerrado a história da reconstrução da cidade, dos muros e do templo, que já estaria reconstruído então até o momento. E é o ponto de partida também da profecia dos 2.300 anos, poderia ser oficialmente iniciado, conforme relatado em Esdras capítulo 7, verso 7. O 7º ano de Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia, filho desse Dario. O fato é que os desígnios de Deus são reais, estão muito acima dos nossos desígnios. Aceitá-los, preparar para conviver e aceitar e lutarmos com a certeza de que Cristo já venceu por nós, é o maior foco de nossa fé. Senhor Deus, fortaleça-nos e guarda-nos, para que jamais venhamos a titubear na Tua direção em nossas vidas, que possamos aceitar e suplicar pelo Teu tempo sobre nós, acima do nosso tempo. Que o nosso tempo, de nada sabemos e nada somos, mas contigo, dirigindo a nossa vida, somos vitoriosos, somos fortes. E como teu povo, podemos cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Nos abençoe, nos dirija, nos guarde. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.